Estamos de volta! Nosso 12º episódio do Oldcast. Sejam muito bem-vindos por estarem aqui com a gente. Hoje nós temos um episódio muito especial, vocês já estão vendo do que nós vamos falar, né? Estamos aqui com um convidado muito especial que daqui a pouquinho será apresentado. E para você que já está aqui com a gente, você que está chegando, eu quero te convidar a clicar em se inscrever. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Sou Oldcast, clica agora em se inscrever. Ativa as notificações, clica no sino que aparece aí na sua tela, né? E aproveita também a oportunidade para compartilhar essa transmissão com alguém que você conhece, com alguém que tem dúvidas sobre o que nós vamos falar aqui hoje, com alguém que já fez alguma crítica, algum comentário. Hoje é um episódio muito interessante, muito bacana, e vocês vão gostar com certeza. É isso aí, gurizada. E para dar início, como sempre, vamos falar da nossa grande parceira, Garagem Reformada. Tá aqui o meu moletão, como diz o gaúcho, né? Moletom do Oldcast. O Juarez está ali, ó. Aqui, ó. Tá frio, mas estou usando. Exatamente. Os guri também estão com a camisa deles. O Bernardo está ali, né? Sal e Luz. Então entra lá na Garagem Reformada. Procura na busca Oldcast, vai aparecer todas as camisas, os moletons do Oldcast, roupa para criança. Né? Entrem lá, deem essa força para a gente. E também as camisas da garagem, né? Sempre com temas bíblicos. Né? Você é convidado a entrar lá e compartilhar essa experiência com a gente. Né? Não é moda, mas é a palavra de Deus que você estará levando. E o nosso cupom Oldcast10, você tem 10% de desconto. Juarez. Show de bola. Carlos Bernardo, nós vamos deixar você apresentar o nosso convidado, né? Fica à vontade. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso 12º encontro, né? Nosso 12º episódio. Hoje estamos de visita especial aí também, César Sostizo, nosso líder aqui dos Legendários Porto Alegre, também coordenador do Top Águas Profundas, Track Águas Profundas, depois ele vai falar mais para nós sobre isso. A gente está muito feliz de receber ele aqui conosco. Nós temos também alguns irmãos aqui nos bastidores também conosco. Eu creio que vai ser um momento muito especial para a gente falar não apenas de Legendários, né, mas sempre aquela nossa conversa sobre a palavra de Deus e como ela se aplica na nossa vida, né, e também o Legendários, vamos ver, e entender um pouco mais desse movimento, né, que tem mexido com muita gente aí no Brasil todo, no mundo, né, são vários países aí já com esse movimento. E hoje nós temos uma presença muito especial para a gente não ficar falando só da nossa cabeça, né, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente vê aí. Nós trouxemos alguém que vive isso diariamente para estar conosco, e eu tenho certeza que vai ser muito especial esse bate-papo aí. César, muito bem-vindo. Obrigado. Uma alegria ter a tua presença conosco. E pode, por gentileza, se os meus colegas nos permitirem, né, como sempre faço, peço para o nosso convidado falar um pouquinho quem é o César Sostizo, antes da camisa laranja, né, do boné. Quem é o César? E daí, por favor, conte para nós aí quem é você. Um pouquinho sobre ti, sobre tua família, enfim. A gente quer conhecer um pouquinho de ti. Legal. Achei legal a pergunta antes da camisa laranja e depois da camisa laranja. Olha aí, ó. O que tem de diferente antes e depois? Mas eu sou César Sostizo, discípulo de Jesus, casado com Márcia, minha esposa linda, maravilhosa, pai de 2 filhos, da Carolina e do Guilherme. Amo muito eles também. O César sempre achava que era um bom pai, um bom marido, estava redondinho em tudo e resolveu se inscrever por um desafio para ir fazer um piquenique. E nunca tinha dormido no mato, nunca tinha montado uma barraca, e apareceu lá esse tal de Legendários. O que é isso? Ah, que legal isso aqui! Fez a inscrição e foi. Isso foi em abril de 23. Não tinha mídia, não tinha tanto divulgação, né? Aí eu recebi lá uma lista, segue a lista, fui lá, comprei os itens, tá? Fui lá com uma mochila de 19,5 kg, tudo ali dentro, e fui. Cheguei lá fui fazer o top em Balneário Camboriú. Cheguei lá, começou, isso, aquilo, tá. Que é isso? Por que eu vim parar aqui? Isso aqui não é para mim. Não preciso nada disso.
E aí comecei o processo, fui vendo coisas diferentes. E na sexta-feira de manhã, numa ministração, uma prédica, eu senti que Deus falou comigo e disse assim, ó, tu acha que tu é isso? Tu não é nada. Tá faltando isso. E aí eu comecei a olhar diferente, concluí o percurso de maneira diferente e voltei de lá picado pelo bichinho na montanha, como se diz, querendo trazer esse movimento para Porto Alegre, porque eu entendi que, assim como eu achava uma coisa, muitos outros homens podiam achar da mesma coisa, mas tem um espaço muito grande, muito vazio para ser preenchido, que é o colocar a esposa no devido lugar e colocar os filhos no devido lugar com a devida atenção para a família. Então, um antes e um depois tem um divisor de águas bem grande. Eu costumo dizer que eu tenho 3 marcos na minha vida até hoje. O primeiro deles foi fazer um curso que se chama Rever. Foram 2 anos. Eu já era cristão desde 97, mas em 2014 que eu entendi o verdadeiro amor de Deus. A partir de 2014, eu passei a me considerar um cristão, um discípulo de Jesus. O segundo marco foi em 2018, quando eu fiz o curso O Homem ao Máximo, que eu fui desafiado pelos meus colegas de curso a tirar toda a sujeira debaixo do tapete, confessar para os meus colegas de curso, confessar para minha esposa, receber o perdão, e tive aquela sensação que eu acho que Pedro teve de andar sobre as águas, viver em transparência. E o terceiro marco foi o Legendários. Eu espero que Deus me proporcione mais alguns marcos. Mas é isso. Vai rapidinho, muito conciso, né? Muito bem. Mas, César, dentro desse tema do Legendários, a gente queria tratar contigo sobre masculinidade, paternidade, né? Uhum. Que é um assunto que tem sido cada vez mais destruído dentro da humanidade, né? O homem está cada vez mais, como a gente chama aqui, acadelado, né? Desconstruído, não sabe ser homem, não sabe se portar como homem, não sabe criar os filhos, não sabe tratar a mulher com a devida dignidade. E a igreja muitas vezes tenta fazer esse papel, né, de restituir essa masculinidade bíblica, e algumas conseguem, outras não, enfim. E eu queria começar contigo nesse sentido, se tu pudesse definir para nós, e que talvez seja isso que vocês busquem no Legendários, o que é de fato uma masculinidade bíblica? Bom, durante o processo de 72 horas, acontece várias prédicas ou ministrações. Então, ali são tratados vários assuntos. Mas eu digo assim, ó, o que o inimigo quer? O inimigo quer que o homem saia de casa, que o homem desapareça. Quando o homem desaparece, quando o homem sai de casa, automaticamente 3 coisas acontecem. A provisão acaba, a proteção acaba e o destino fica ao léu. Então, o que a gente vê hoje na sociedade? A gente vê homens que não assumem mais a paternidade, não assumem a liderança no lar, terceirizam para a esposa, sobrecarregam a esposa, deixam de ter a proteção, né? Tem aquela coisa tipo que a gente vê muito, vai para a escola educa. Não. Os filhos perdem a referência de pai, e aí tem o destino. Eles não têm referência de pai, não têm referência de família, eles vão ao mundo. E aí é o que a gente está vivendo hoje, né? Mas e o que o Legendário traz de masculinidade? Quem vai fazer o Legendários não passa a ser mais homem ou mais forte ou diferente, né? O que a gente traz? A gente
o Legendários é um movimento e ele procura trazer a origem do homem. O que é ser homem lá na origem? É ser um homem provedor, protetor, responsável pela família. Então, tudo gira em torno da família. E tem outras coisas mais do tipo assim, que precisa passar o processo para descobrir. Né? Mas essa é a essência. Então, porque só o homem. Sim, só o homem. Porque o homem, ele é responsável pela família. Nada contra ter uma mulher responsável pela família, mas a mulher tem o espaço dela. Ela é ajudadora. Ajudadora. O homem é o responsável. E masculinidade, eu vou ser mais macho que vocês? Não. Não, masculinidade não significa que é ser machista. Não é isso. É ocupar o teu espaço sendo provedor, protetor, ser humilde, ajudar naquilo que tem que fazer. A gente diz assim que o legendário faz aquilo que precisa ser feito. Não importa o que é. Tem que fazer, tem que fazer. Aproveitando a pergunta que o Alexandre fez, a gente sabe que o Legendário ele é um movimento interdenominacional, mas dentro desse movimento que o Legendário se propõe de resgatar a masculinidade, inclusive eu queria aqui já agradecer aos nossos seguidores, mandaram algumas perguntas. Um deles comentou, né, que ficou feliz quando recebeu a notícia que os Legendários estariam aqui no podcast. Então nós queremos também aproveitar essa oportunidade para trazer algumas das perguntas do nosso público. E recapitulando, entendendo que o Legendário é um movimento interdenominacional proposto a resgatar a masculinidade, o quanto da masculinidade bíblica está envolvida nesse movimento e como vocês trabalham a questão bíblica, né? A gente sabe que os legendários tratam Jesus como o primeiro legendário, então nós gostaríamos de entender essa dinâmica onde a fé, a cosmovisão cristã, que é algo que nós falamos bastante aqui, ela caminha junto, né, com esse resgate da masculinidade através da subida à montanha. A gente entende que vocês têm algumas expressões, né? O que fica acontece na montanha, fica na montanha, e entende e respeita esse posicionamento, mas como a questão de Cristo, da fé em Cristo, da vida integral com Cristo, ela é transmitida àqueles que se propõem a passar pelo processo dos legendários. Perfeito. Olha só. Se eu fugir um pouco, depois tu traz para a linha. Mas as 72 horas, elas são focadas num roteiro, e a Bíblia é a base de tudo. Nada escapa a não ser centrado na Bíblia. Todas as mensagens, elas são em algum texto da Bíblia. Então, como é que eu vou colocar? Porque às vezes a gente se empolga e quer começar a contar alguma história. A gente tem que cuidar, Te aguenta. A gente tem que se aguentar. Mas o legendário número 1 é Jesus. Então, a gente espelha tudo em passagens bíblicas para que a gente tenha Jesus como nossa referência. E a gente diz assim que é fácil ser legendário, o difícil é permanecer. Por quê? Porque é fácil tu ir lá e passar o processo. Agora, de tudo aquilo que tu aprendeu lá na montanha, que tu ouviu na montanha, e a gente diz também que o nosso alimento, o alimento do legendário, é o testemunho. E tu escuta muitos testemunhos. Alguns, assim, bem pesados, outros nem tanto. Mas é esse testemunho que te fortalece de tu ouvir o irmão colocar uma situação e tu dizer assim, olha, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para minha vida. E tu abraçar, orar
com esse irmão e ver esse irmão dizer assim, ó, eu não quero mais isso para mim, eu vou deixar isso aqui. E ser um novo homem. E ser transformado. Porque a montanha é simplesmente um símbolo. A montanha não faz nada. Quem faz, quem transforma o homem que vai passar por esse processo é Jesus Cristo. Né? E outra coisa, uma coisa que me chamou muito a atenção e que me fez... foi um dos fatores assim, muito forte em mim, foi de ser um movimento interdenominacional. E quando tu está participando desse processo, que tu tem homens ali contigo, das mais variadas denominações cristãs, tu vê que isso não influencia e não determina nenhum deles. É uma coisa que eu não sei explicar. Mas tu não vê lá do tipo, não, eu sou dessa igreja, tu é daquela, a minha igreja é melhor que a tua é assim. Isso não existe. Existem histórias dignas de serem contadas. Então, vou usar um outro exemplo assim. A gente tá para fazer o primeiro top Águas Profundas, Porto Alegre, em outubro. A equipe de coordenadores, né, a gente tem ali que está em 24 de coordenadores, eu acho que são de 9 denominações diferentes. E a gente vai numa, vai na outra, e ninguém diz eu sou dessa, eu sou daquela, ou questiona alguma denominação. Porque naquele momento que a gente está ali conversando, orando, colocando-se de joelho diante do legendário número 1, sendo humilde, a denominação não aparece. Ela não aparece. Então, eu não sei se eu respondi toda a tua pergunta ou se ficou alguma parte de fora. O gancho do Deixa eu falar um pouquinho, vocês estão falando. Ah, tá. Hoje eu não sei se tu é podcaster ou se tu é legendário. Calma nessa hora. Pois é, eu tô na dúvida ainda. Vou fazer uma pergunta para ti. Contextualizar, nós estamos nesse episódio muito especial aí, né? Nós havíamos inicialmente feito o convite ao César e também ao Adriano, né? Ele é líder ali em Montenegro, né? Vale do Caí, né? E em função, naturalmente, de trabalho, que não houve tempo hábil para que ele chegasse aqui. Nesse contexto, a bancada ficou desparcerada, né? Não. Ele vai fazer Jesus está aqui. Ela ficou Ele vai fazer ela isso ficou aí. pendendo mais para um lado do que do outro. Aí nós vamos fazer o seguinte. A gente já vamos deixar entendeu o mais que vai parelho. acontecer, o pessoal de casa não entendeu Vamos ainda. deixar mais parelho isso aí. Lá Enquanto vem. vocês vão conversando aí eu vou me fardando aqui também, para a gente poder falar um pouquinho sobre Legendário. Olha aí, ó, garagem reformada e legendários. Não sei se os guris lá vão curtir, mas é assim. Então, pessoal, só para falar um pouquinho, né, contextualizar, quero me apresentar aqui, sou o Carlos Bernardo, Legendário 76.529, faço parte da manada aqui de Porto Alegre também, sob a liderança do César. Aú! Amor, honra e unidade. Então tá aí o bonezinho, tá aí a farda. Até então não tinha vestido ela aqui, né? Mas a partir de hoje já, então todo mundo já sabe, aqueles que conheciam ali pelo Instagram já sabiam, mas tá aí, ó. Cadê? Aqui, 76.529. Tive a alegria, a satisfação de viver esse processo também no ano passado, né? Então desde lá foi interessante porque ela foi bem próximo assim do gênese aqui do Oldcast, né? Efetivamente aqui junto com a BC Hub, enfim, tudo que a gente tem vivido aí desde então. Então tem sido muito interessante isso, né? E hoje, então, tem esse significado especial para mim, poder estar aqui, a gente estar falando sobre isso, porque aí me permite uma fala inicial, né? Nesse sentido, a gente tem vivido isso diariamente na nossa vida. Tem a minha farda, tem o meu boné, mas também tem o Bernardo antes e depois do Legendários, né? Então, e interessante que a gente não muda o nosso jeito de ser, a gente volta para a nossa realidade depois da montanha, a gente volta para casa,
a gente volta para a nossa igreja. Eu achei muito interessante que o César estava falando sobre isso, quando estamos juntos, reunidos, né, com os irmãos da manada, que a gente fala, né, os legendários, a última coisa que a gente fala é de onde é que congrega? Tanto que eu acho que eu sou o que mais que pergunta lá, diz, tu congrega onde, meu irmão? E aí ele comenta e tal, mas até essa pergunta chegar, a gente já falou muito sobre Jesus, a gente já falou muitos testemunhos, a gente já compartilhou muita coisa. Então, quando nós que vivemos a montanha, temos essa liberdade de entre nós comentarmos algumas coisas, né? Então é muito interessante, muito especial. Eu creio que ao longo desse episódio a gente vai poder falar um pouquinho mais também sobre isso, sobre a minha experiência lá também, poder compartilhar com vocês. Estava brincando com os guris, né? Hoje como é que eu vou me portar na bancada? Vou portar no lugar dos convidados? Eu vou fazer pergunta para ti. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Então tá muito legal. Que o Carlos trouxe assim isso da igreja. O fechamento, a última mensagem que a gente passa na montanha, quando já todos os novos que foram passar pelo processo já são legendários, já estão fardados, é que ele deve voltar para a sua igreja, servir na sua igreja, honrar sua igreja, compartilhar lá na sua igreja, congregar na sua igreja. Não é para ele sair pipocando ou sair querendo fazer coisas em outros locais. Da denominação que tu é, da igreja que tu é, volta para lá, vai servir, vai ajudar a tua igreja, vai ser discípulo de Jesus na tua igreja. Isso é um ponto assim, ó, que às vezes aparece ali, mas o Legendários é uma igreja separada? Não, não é igreja, é um movimento. E todos os legendários eles têm que voltar, permanecer, servir na sua igreja. Esse negócio da igreja aí, interessante. Esse é muito pertinente a gente ter esse episódio hoje. Nós viemos falando desde o primeiro episódio, até contextualizando você que está chegando hoje através desse episódio. Nós viemos falando sobre a cosmovisão cristã, o que é a cosmovisão cristã. Falamos sobre paternidade e masculinidade, falamos sobre casamento, falamos sobre política, falamos sobre educação, falamos sobre pornografia, falamos... O que mais nós falamos? Sobre cultura, sociedade, política. Então a gente veio trazendo diversos temas e esse movimento Legendários é um movimento que cresceu no Brasil e no mundo, tem crescido muito, tem gerado muitas dúvidas, né? As pessoas se questionam bastante, muitos já foram, trouxeram seus bons testemunhos. A gente tem aqui 2 pessoas que têm bons testemunhos a falar. E aqui é um ambiente justamente para a gente compartilhar. Então, você que está aqui com a gente, aproveite para deixar nos comentários aqui. Se você é um legendário ou conhece um legendário, comenta aqui no chat, né, falando sobre a sua experiência ou sobre a experiência que você ouviu. E encaminha esse vídeo para alguém que você conhece, que tenha dúvidas, que já fez algum comentário para assistir, ter as suas dúvidas esclarecidas. Ou, se hoje, né, essas dúvidas não forem esclarecidas, deixa nos comentários também, para que a gente possa depois responder você ou responder na nossa comunidade. Inclusive, o link está aqui na descrição para você se inscrever para a nossa comunidade gratuitamente, tá? Nós temos um grupo de WhatsApp gratuito para você participar e conversar com a gente. Então, corre lá também. É isso. Quer falar? Não, tô só. Agora eu vesti laranja. Agora pro Bernardo é só perguntas. Não posso mais perguntar nada. Então, eu vou perguntar para os legendários, então. Pessoal, eu tenho esse livro aqui, A Grande Aventura Masculina, do John Eldredge. Eu li ele há uns 16 anos atrás, mais ou menos. Ele trata mais ou menos sobre essa questão de masculinidade lá no contexto americano, falando de igrejas locais que fazem iniciação com os jovens, né? Então, por exemplo, pega um jovem, coloca esse jovem no meio de homens, né? Começa a conviver com homens, enfim, aprender alguma coisa de marcenaria, a caçar, enfim, a limpar um animal que caçou, esse tipo de coisa. E no final de um período, eles levam esse menino por uma montanha, meio que deixam ele sozinho, assim, e ele tem que entrar em oração para encontrar Jesus, tá? Esse livro é muito bom, gostei muito quando eu li. E ele trata do homem dentro de um processo de se encontrar, tá?
Ele fala muito da questão do mapa, né, que sai de um ponto inicial e vai até o final, que ele diz que todo jovem, toda criança, todo menino gosta de mapas, né, de se encontrar no mapa, de encontrar pontos no mapa. Mas que me chama bastante atenção também que ele trata o homem como figuras. E aqui ele cita vários versículos. Ele começa com o menino sendo um filho amado, né? Então, criança sendo filho amado. Depois, de uma determinada idade, passa a ser um cowboy. Então, sonhador, aventureiro. Depois ele passa a ser o guerreiro, ali nos 18, 19 anos, né? Aquele que vai para o embate, que não pensa duas vezes. Né? Isso a gente vê muito nas histórias sobre a Segunda Guerra, né? Meninos de 17 anos mentindo a idade para ir para a guerra lutar contra o mal, né? Depois ele fala do homem amante, né? Então ele já está com interesses na mulher e coisa e tal. Depois o rei, depois o sábio. Neste contexto que eu estou dando essa introdução, vocês acham que os homens hoje em dia eles ainda são filho amado, sendo já homens velhos? Não sei se vocês estão me entendendo. Estão casados, estão com mulher, estão com os filhos, mas ainda são aquelas crianças amadas da mamãe, da vovó, que não cresceram. E aí eles precisam se encontrar ou encontrar Cristo para mudar. Deixa eu contextualizar aqui uma parte que eles... Eu vou te... Claro. Vamos fazer duas partes, assim tu vai dar um nó nas... vai dar um nó. Isso que tu trouxe agora é uma coisa que, pelo menos eu vejo isso. O que eu vejo assim? O primeiro ponto é a referência de homem. Tu vê ali, tem uma referência. O segundo ponto é o que a gente vê aqui. A gente vê, vou falar aqui de Brasil. A gente vê pessoas com 30, 35, 40 anos que não saíram de casa ainda. Que estão debaixo da asa da mamãe. Aí o que é? Provavelmente são famílias disfuncionais, desestruturadas, sem referência de pai. E o que eu faço? Vou usar lá em casa. Desde que a Carol e o Gui surgiram em nossas vidas, a gente sempre trabalhou eles para que eles tivessem que estudar, trabalhar, se formar e fazer a vida deles. O pai e a mãe estão por trás, mas eles precisam aprender a viver a vida deles e cortar o cordão umbilical. No momento que tudo começa a ter a referência, como tu trouxeste exemplos ali, olha, as fases aqui. Se tu tem referência, tu vai fazer. Se tu não tem referência, tu tá perdido. Aí tu precisa ir para uma montanha se encontrar, não sei, não vai fazer, não vai encontrar. Porque o porto seguro dessa pessoa é o colo da mãe. Ela não consegue, sei lá, vou usar uma palavra talvez, evoluir. Evoluir que eu digo no sentido de vida, de ser humano. Pode ser uma pessoa excepcional do trabalho, nota 10, mas como pessoa está faltando, tem um espaço grande, vazio ali que precisa ser preenchido. E passar um processo de 72 horas no Movimento Legendários pode ser que traga alguma referência, mas essa pessoa, quando voltar, ela precisa ser cuidada. Ela precisa ter alguém que vá acompanhar, que vai ter um discipulado junto. Ela pode entender tudo, Jesus pode tocar o coração dela, pode transformar ela e dizer, eu não quero mais isso para minha vida, mas eu vou voltar, só que se eu não tenho alguém para andar junto, como a gente diz, a gente anda ombro a ombro, um protegendo as costas do outro. Que um homem só é presa fácil. É melhor serem dois do que um. Um cai, o outro está ali para... Então, ele vai estar andando,
se ele cair, tem alguém para segurar. Agora... Não, era mais ou menos nesse sentido. E aí começa Já vou te dar a palavra. Ele escreve aqui, ó. Hoje temos... não. O que temos hoje em um mundo de homens não iniciados, homens parciais, meninos, em sua maior parte, caminhando por aí em corpo de homem, com trabalho de homem, famílias, finanças e responsabilidades. Ou seja, ele está dizendo que tem meninos fazendo coisas de homens, né, mas não são iniciados. Se não iniciados, seria o que tu está dizendo, né, não teve uma base familiar, não teve uma estrutura familiar. Então, se ele não arrumar essa base, não adianta continuar, que não vai achar resultado. Tem um termo que é sabido aí, conhecido, o pastor amigo do Felipe lá, que ele fala, são os homeninos, né? Homeninos são meninos em corpo de homens, né? Mas não adquiriram ainda a maturidade. Daí, dentro do que o César estava dizendo, a questão da referência, da importância de ter um referencial, né? Achei muito interessante essa questão das fases. A tua pergunta inicial foi também no sentido de que se ainda hoje existem os queridinhos da mamãe. Não é, no sentido assim, ó. Os filhos amados. O texto, a frase filhos amados tem uma conotação, por exemplo, que a gente pode levar no sentido de que hoje nós temos muitos homens traumatizados, sofrendo grandes depressões, angústias na sua vida por não terem nunca recebido um gesto de amor, um gesto de carinho, nunca entenderam o amor, o que é o amor. A gente sabe que o amor, ele é o amor, Deus é o amor, né? A nossa referência de amor é Deus, né? Então, quando o cara que já está, tipo, nego velho, né? Bigode branco, branqueado, né? E nunca teve essa referência de amor, é um cara que é ferido, né? E um cara ferido, ele fere. Ele não tem como compartilhar isso, né? Nós tivemos o Leão aqui esses dias, ele falou sobre isso, né? Quando ele então entrou na igreja e o Senhor se revelou para ele ali, ele entendeu a figura do Pai, do amor de Deus, e ele foi curado, né? Então, naquilo que o César falou antes também, não é a montanha que muda, não é a farda que muda, não é o boné que muda, não é fazer parte de um grupo de homens que muda, é Cristo que muda, é Jesus que muda, né? E daí daí eu gostaria de ampliar nesse sentido, que é a resposta, nossa resposta a isso, a resposta às verdades que a gente ouve, né? Então, eu diria assim que existem muitos ainda hoje que são os filhos amados, né? Não adquiriram ainda. Pode ser o cara que precisa ouvir essa frase, né? Já com seus cabelos brancos, ouvir, cara, tu é um filho amado, alguém que foi pensado por Deus, alguém que é a expressão do amor de Deus aqui, né? Mas também tem aqueles que estão deitados em berço esplêndido até hoje. E eu acho que o Felipe está querendo engatar uma pergunta ali. Pode, por favor. O não receber não é o primeiro passo para ir para essa linha. Sim, o filho amado. Né? Mas eu quero o telefone. Não. Por limites. Sabe? Aí vem assim, ó, impor limites. Aonde se perdeu a forma? Eu queria aproveitar, inclusive, juntar duas perguntas aqui, uma da Ruth e uma do Carlos. Quero agradecer a eles também pelas perguntas. Dentro dessa visão, como vocês entendem que os homens, após passarem por esse processo da montanha que vocês participam, como eles são conduzidos e como os filhos devem ser educados qual orientação que vocês acham que deve ser passada em um ambiente onde a feminilidade, né, ela tem sido ensinada de forma errada, a masculinidade está sendo reprimida, né, nenhum deles cumpre o papel verdadeiro estabelecido por Deus. E aí, aproveitando isso, como vocês comentaram, uma das perguntas que foi feita é como que os legendários colaboram para que após, né, o top, né, após os 3 dias, 72 horas, lá na sua igreja local, que tipo de acompanhamento para ver se esse homem ele entendeu a mensagem, se ele agora está transmitindo isso para os filhos, como que isso é acompanhado também. Então, são duas perguntas em uma. Começo, primeiro eu digo assim, tu passou pelo processo, tu é um legendário. É fácil fazer o processo, o difícil é permanecer. Pode ser que para ti, tu volte e tu continue sendo aquele mesmo homem. Não mudou nada, não fez sentido nenhum.
Só Tu tem sai uma camisa nova. Tu só tem uma camisa para fazer de conta que quando tem algum evento tá lá presente, mas não significa nada. Pertence a um grupo só apenas. Pertence a um grupo ou nem pertence ou Aderiu, né, Bernardo? Como não a tá gente nem falou aí. aqui já. Exato. E Tu viu como a coisa tá ligada? e o filho, ele não tem que escutar ordens tuas. Ele tem que ver o que tu faz. Entendeu? O momento que ele perceber que se tu tinha uma atitude antes de ir para a montanha, quando tu voltar aquela atitude, tu não vai repetir mais, é uma atitude diferente em alguma coisa que fazia, ele vai perceber assim, vai estar diferente. Então, ordens, tu não precisa passar por fim. Tu tem que passar exemplos. E ele vai passar a seguir os teus exemplos. É o que a gente vê, às vezes, por aí. Assim, tu olha assim, tu vê crianças de várias faixas etárias, diversas, que um é mais centrado, o outro não, o outro faz mimimi, o outro não faz. Tu pode ver que são exemplos. Né? Na igreja, se o legendário está permanecendo, a gente só vai perceber alguma coisa do tipo se ele estiver participando dos eventos da manada. Se ele estiver participando dos eventos da manada, ele é uma pessoa que quer permanecer na manada. Aquilo que ele viveu na montanha, ele quer continuar vivendo. Quando nós temos 2 eventos mensais. Um que é o RPM, que é o Reto pelo Mês, que é no primeiro sábado do mês, no Parque Redenção, no Espelho d'Água. Nós oramos pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo nosso país. Então, é um momento só de oração. Se ele vem participar, é uma pessoa que quer permanecer. Nós temos um outro evento que é a nossa reunião mensal, onde a gente fica lá 1 hora batendo papo, faz uma confraternização, faz testemunhos e mensagem. Se ele vem participar, ele quer permanecer. Se ele não vem, não fez efeito. Né? E aí, acompanhar. Perfeito. Nós Então, temos... só para fechando aqui. Então, biblicamente, respondendo a pergunta da Ruth aqui, a resposta seria, então, vocês tratam como Paulo tratava com Timóteo. Em tudo te dá, por exemplo. Seria esse, então, a direção. Isso. Eu gostaria de ampliar um pouquinho a resposta, nesse sentido, trazendo bem uma questão de aplicação pessoal, né? Nossa, aqui de Porto Alegre, eu diria, porque existe assim aquela conceituação geral, genérica, né? Faz assim, assado e tal, e tem aquilo que a gente vive o diário, né? Aqui o dia a dia aqui dentro da nossa realidade, né? Então, por que eu falo isso? Porque tem muito glamour, existe uma certa glamourização do movimento que a gente às vezes fica se perguntando, né, cara, por que isso está acontecendo, né? Mas descansa o coração no Senhor, porque a gente sabe o que viveu, né? A gente subiu a montanha, a gente desceu, a gente conhece a realidade do negócio ali. Então, por ter tido esse testemunho pessoal, então a gente descansa o coração no Senhor porque sabe a realidade. Todo, como o César falou, todo mês nós temos o RPM, nos encontramos 6 horas da manhã, né, César? Ali no Espelho d'Água, no Redenção, temos aquele momento de oração, os irmãos chegando. Agora, dias atrás, tivemos o primeiro do inverno já gelado, né? Nós estávamos lá orando, estamos ansiosos por um dia desses com chuva para ver quantos vão estar lá, né? Por que eu estou dizendo isso? E daí tem a reunião mensal que a gente tem que estar lá também. Aqueles tem que mais desejam. A reunião às 5h30 da manhã de segunda-feira. Toda segunda-feira de manhã, 5h30 da manhã, nós Toda segunda-feira, sempre. Toda segunda. 5h30 da manhã a gente se reúne de forma online para ter um momento de oração. Orar pela semana. Né? Orar por aquela semana. Então, esse acompanhamento que nós temos do movimento Legendários é nesse sentido. Então, nesses semanal e mensal, tu percebe como é a resposta da manada, vamos dizer assim, dos irmãos legendários, aquilo que nós recebemos na montanha. E eu vou te dizer assim, ó, recai sobre a nossa resposta ao que nós recebemos. Porque
a montanha não cura, a montanha não salva, a camiseta não muda a pessoa, é a pessoa que responde aquilo que recebeu, né? Eu estive lá durante 4 dias, lá na montanha, várias ministrações, tem o esforço físico, tem a privação da refeição, tem a ração, ninguém passa fome, né? Mas tu tem, em função do esforço, tem toda aquela questão e tal, e tu tem as ministrações, né? Então tu recebe muito lá, porque tu não tem as distrações nossas do dia a dia, nós não temos lá na montanha. Não tem o celular, não tem o trabalho, não tem a questão do dia a dia da casa, tu dedicou aquele final de semana para estar lá. Então, as nossas distrações que nos impedem de ouvir a voz de Deus já não nos acompanham ali. E ali tu te coloca numa posição em que a única opção, se tu for falar demais, tu me corta. Já falou uma coisa aí que Né? não devia. Então, eu já fui chamar a atenção. Eu me liguei. Então, tu tá ali em algo que... Eu deixei passar um tempo. Porque as distrações se foram. Então, você se vê diante de quem? De ti mesmo. E daí as máscaras caem, as distrações não estão ali, enfim, e daí o processo se desenrola, tá? Recebemos ali a nossa adrenalina, nós temos um evento aqui no teu ombro, aqui, adrenalina, que é um pós, né, pós-top. Eu ainda não fiz, se Deus quiser um dia eu vou fazer. Então tu recebe uma injeção de adrenalina ali, né? Tu tem as ministrações, tu tem os testemunhos, a gente diz que o alimento legendário é o testemunho, né? Porque tem a teoria e tem como ela se aplica na minha vida. Assim eu tenho o meu testemunho para compartilhar. Então a gente tem aqueles testemunhos, aquela vivência e tal, e tu desce lá, aí tu volta para casa. Aí tu não tem o cara de laranja do teu lado para compartilhar. Tu tem a tua esposa. E daí aquilo que nós recebemos lá, aí é a hora de separar os homens dos guri, a gente diz. É a hora de mostrar que realmente aquilo mudou. E ontem, dias atrás, eu estava numa ministração do Homem ao Máximo, falando justamente sobre a mudança. Ela só é mudança quando algo realmente mudar. Parece uma redundância. Mas se não tiver mudança real na nossa vida, que eu me comportava assim, passo a me comportar de forma diferente. Se isso não acontece e a minha família não vê, os meus filhos não vê, que é o que o César está dizendo, a questão do testemunho, do exemplo, não houve mudança. A intenção de mudar, que a gente desce lá, cara. Não dá para falar. Mas tu desce alucinado. Tu desce, cara, não tem. E daí, às vezes as pessoas confundem aquele negócio de, tá se sentindo mais homem que os outros. Não, cara. Tu tem um senso de responsabilidade sobre os ombros que tu não consegue segurar. Então, aí vem aquilo. Aí tem aquela intenção, não, eu vou mudar, eu vou ser diferente, eu vou agir dessa forma. Eu vou mudar o mundo, cara. Senhor, me ajuda, só me dá força. Só que daí vem o primeiro dia. Vem o segundo dia, vem o terceiro dia. Ali já passou um mês. E agora, na última reunião, nós estávamos falando, gostei muito da ministração do Caio, né? Falando sobre isso. Deus nos faz lembrar dos propósitos que fizemos na montanha. Nos faz lembrar daquilo que nós nos colocamos dispostos a fazer, para que nós possamos realmente trazer uma mudança na nossa vida que influencie a nossa família. A responsabilidade nossa ao descer é com aqueles que Deus colocou à nossa volta, né? Então, só para compartilhar com relação a isso, tem esse acompanhamento da manada nesses eventos. Aí, que é um baita de um desafio, é a igreja que recebe esse cara. Porque, como nós somos um movimento interdenominacional, nós não temos ingerência em qualquer que seja a congregação. Não temos isso, e nem pretensão disso. Mas nós, teoricamente, o movimento devolve um homem para aquela comunidade, porque é aquilo que o César falou, volta para a tua igreja, cara, serve a tua igreja, a tua família, aqueles onde Deus te plantou. Tu vai frutificar lá onde tu foi plantado. Essa é a real. Aí, essa igreja que recebe esse cara com adrenalina toda, como ela responde a isso? Né? O cara chega lá querendo fazer algo e os caras olham assim, mas então, por que tu quer fazer isso? Não, vamos lá, vamos fazer, vamos. Aí o cara, se não tem alguém, ou se não é um cara preparado, um cara já cascudo e tal, que entende aquilo, que entende aquela experiência, tu chega querendo revolucionar a tua igreja. E aí vem a questão do acompanhamento, que se dá por não ter essa ingerência na comunidade, que esse cara retorne para a manada.
preste conta, porque na manada a gente presta conta, a gente tem uma forma de se portar, uma forma de falar, né? Então, o cara tem que dar conta. Agora, o desafio é que essa igreja também compreenda isso, né? E daí chega no cara, diz, meu, benção, glória a Deus pela tua vida, mas aqui vamos conversar, como é que a gente vai fazer isso aqui dentro, né? Tem outro ponto, Carlos, para deixar aqui, então, pessoal, é assim, ó, tu passa a permanecer na manada, ou tu não permanece na manada. A gente diz que o top só é completo quando tu tiver a oportunidade de voltar para servir no top. E aí tu vai se dar conta que, mas tem tudo isso, que quando tu tá fazendo, tu vai lembrar de 1/3 quando tu voltar. Quando tu vai servir, mas quando é que fizeram isso? Mas, cara, tudo isso teve. Aí, a coordenação, ela pede para que quem vai servir, quando faz a inscrição, um termo de autorização da tua igreja, permitindo e autorizando que tu vai servir no Legendários. Então, chegou o cara lá, ele não participa de nada, ele quer servir, precisa do termo. Entende? Ele é obrigado a ser um discípulo dentro da sua igreja, senão ele não volta para servir. Deixa eu pegar o gancho ali do que vocês dois falaram ali, que as igrejas não estão preparadas a receber essa pessoa de volta, né, que quer servir. Naturalmente, o homem ele é desconfiado, né, seja qualquer coisa, né. Vocês não acham que, de repente, se as coisas que acontecem na montanha fossem mais, como é que eu vou dizer, né? A palavra não é clara, mas mais noticiada, até mesmo, nem digo ao público, mas aos líderes de igreja, aos pastores, se eles entendessem melhor o processo, será que eles não aceitariam melhor esse discípulo de volta, ou aquilo que o discípulo precisa fazer? Deixa eu contextualizar melhor, assim. O evangelho é testemunho. Né? E você citaram a frase, né, que os homens têm histórias dignas de serem contadas. E por que elas não podem ser contadas na igreja, ao público, dizendo, olha, o Bernardo era assim, assim, assado, ele foi lá, teve essa experiência e hoje está transformado. Estou usando o Bernardo de exemplo, né? Não, olha. A Jerusa dizer, olha, o Bernardo era assim, assim, agora ele está assim e vai estar testemunhando de Cristo e o que Cristo fez através dessa ferramenta chamada Legendários. Todo homem que volta, ele testemunha o que Jesus transformou na vida dele na igreja. Ele testemunha. Para a gente pegar e ver no Instagram de todos os tops, a chegada na igreja é o testemunho e está ali. Sim. Agora, o que é vivido lá, aí eu acho assim, ó, tem que ficar lá. Tem que ficar lá. Mas o testemunho, olha, eu era assim, assim, eu deixei lá na montanha isso, esse pecado. E qual é um dos maiores pecados do homem? O orgulho. Tu quebrar o orgulho, se humilhar, tem que ser homem. Tem que ser forte. E aí diz assim, porque tem que ser machão. É uma coisa tipo, o que é um homem forte? Um homem forte é aquele que aceita Jesus, segue o exemplo de Jesus, é humilde, faz aquilo que tem que ser feito, é provedor, é protetor e cuida do destino da família. Isso é homem forte. Não é aqui, ó. Eu queria falar acerca desse comentário que o Polaco fez. Eu queria dizer que a resposta já está na pergunta, né? Eu diria assim, ó, o que vale mais? Saber o que aconteceu no processo da montanha ou o testemunho do cara que agia de certa forma e a partir daquilo que viveu já não vive mais, né? Então, as histórias dignas de serem contadas são justamente o testemunho da mudança na nossa vida e não o processo em si.
Porque o que acontece que eu vejo assim? Nós somos muito curiosos. O ser humano é um ser muito curioso. A gente quer saber. Que história é essa de que o que acontece na montanha fica na montanha? E daí gera um monte de coisa pejorativa acerca disso. Por quê? Porque eu quero saber. Eu quero saber sem precisar viver isso. Né? Então, aquele imediatismo, aquela coisa, aquela curiosidade do ser humano, que é histórias dignas de serem contadas, sim, um testemunho. Porque é o testemunho que dá. É a quebra do orgulho, é o retorno à figura do homem segundo o padrão bíblico, né? O homem semelhante a Cristo, como o homem ao máximo fala muito, né? Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos, né? Então, essa é a figura, né? O exemplo, a pedra angular, tudo direciona a figura de Cristo. E por que eu, desculpa ampliar um pouquinho o comentário, por que eu vejo muita aversão ao movimento? Não é necessariamente ao movimento, porque os caras estão vestindo laranja, agora tem boné e tem o Ahu, né? Não é a aversão a isso, é a aversão à mensagem que é pregada. E ela recai sobre a figura de Cristo. As pessoas não querem a Cristo. Eles não querem a mensagem que direciona para Cristo. Tudo recai sobre a figura de Cristo. Chamar de Legendário 01 é uma forma alegórica, se eu posso dizer assim, carinhosa de nos referirmos a quem é a referência. Não é o César, não é o Bernardo, é a figura de Cristo. Todas as ministrações são relativos a isso. E eu quero voltar à questão da ferramenta, porque eu trouxe aqui o livrinho do Ed Cole, aqui, a gente está fazendo o curso Homem ao Máximo lá com os irmãos. O CMN, ele é uma ferramenta. Se me permitir fazer um comentário nesse sentido, eu vejo Legendários como uma ferramenta. É uma ferramenta. O CMN, o Homem ao Máximo, é uma ferramenta. Aí, eu trouxe mais algumas coisinhas aqui para mostrar para vocês. Com muito carinho, um amigão meu, Bressan Maldonado, Man of Honor, recebi esse boné aqui. Confraria de Homens, Movimento de Homens da Betel, em Guaíba. Né? O que mais que eu tenho aqui? Olha só. Man of God, Movimento de Homens da Assembleia de Deus da Matriz aqui de Porto Alegre. Né? O que mais que eu tenho aqui? Tem mais um aqui ainda. Teve aqui com a gente esses dias. Ó. Eu não estava com a camisa naquele dia que o Leão teve aqui. Confraria Neus Taranja. Um dos movimentos para homens em Porto Alegre mais proeminentes, mais eficazes que eu conheço. Aqui são ferramentas. Agora, essas ferramentas, Confraria 55, dos meus amigos e irmãos da D55, são tantas ferramentas que existem que tendem a direcionar a Cristo. Legendárias é isso. E eu só queria trazer uma reflexão, porque isso dias já vem me chamando a atenção, às vezes agora comentei com os guris também lá no Homem ao Máximo, que hoje os homens não querem mais ferramentas. Os homens querem hoje um joystick de videogame. Os homens querem hoje o conforto do sofá, porque afinal de contas ele tem que aliviar a tensão. E qualquer outro conforto, eles não querem mais ferramentas, porque a ferramenta ela foi concebida para consertar algo, construir algo, edificar algo. Os homens não querem mais isso. Os homens querem o conforto. Atividade de homem. Tudo pronto, né? Exato. Então, uma ferramenta e outra. Aí por que também essa questão da figura da ferramenta? Uma ferramenta, no painel de ferramentas, ela é só um adereço. A ferramenta na mão de um homem habilidoso pode construir pontes, pode consertar coisas quebradas, pode corrigir muitas coisas que estão mal. Mas precisa que essa ferramenta esteja na mão de um homem habilidoso disposto a usar ela. Então, o Legendários, a meu ver, é isso. É uma ferramenta que está à disposição dos homens. Mas você precisa querer usar essa ferramenta. Para benefício teu, também. Mas para aqueles que estão na sua volta. Afinal de contas, tem um mundo que nós sabemos, nós que seguimos a Cristo, que jaz no maligno, que está fadado ao inferno, fadado ao fracasso. E as nossas muitas famílias estão nesse caminho, sem segurança, sem destino, que é a nossa logo do podcast também, né? Então, o Legendários é uma ferramenta que eu vejo como algo excepcional. Aí eu trouxe esses souvenirs, todos são meus.
Eu já estive na conferência no Staranger, eu conheço o CMN desde 2014, eu estou devendo uma visita para o Beressan lá na Betel, em Guaíba. Estive no Men of God também desde o início, e é uma ferramenta. Agora, se eu não uso essa ferramenta com sabedoria, eu continuo sendo o filhinho amado da mamãe debaixo e jogando meu videogame e sem produzir nada que seja vou entrar eficaz. nas tuas ferramentas. Se a nossa casa fosse uma fábrica, sai de lá produtos bons ou produtos ruins? Eu não escolho a fábrica de onde eu saí, mas eu posso construir uma fábrica para sair produtos bons. Excelente. Isso aqui O Bernardo trouxe uma aplicação muito boa falando sobre o movimento, as críticas, né, não serem essencialmente contra os legendários, né, mas por ser algo que viralizou, por ter um alcance, inclusive, de muitas pessoas, referências no Brasil, de diversos segmentos empresariais, enfim, acabou se tornando alvo. Mas hoje é um movimento cultural, de fato, contra qualquer coisa que fale sobre uma masculinidade bíblica, né? Então, só ressaltando isso que você falou, que faz total sentido, e eu vejo também dessa forma. Poderia ser qualquer outro movimento falando sobre masculinidade, sobre o homem assumir o seu papel num ambiente onde a cultura tenta enfraquecer o homem. Só que como foi um movimento que alcançou notoriedade, graças a Deus, né, acabou sendo, né, vamos dizer assim, o bode expiatório dentre tantos movimentos bons que se levantam. Eu acho que a né? palavra, a expressão masculinidade bíblica é até subjetiva, mas na verdade é uma masculinidade patriarcal. Perfeito. Né? Porque a luta é contra o patriarcado. Sim, perfeito. É contra o homem que quer formar uma família, quer formar uma sociedade, quer cuidar da pátria, né, do latim. Né? O patriarcado vem do latim pátria. Então, quando eu destruo o homem, eu destruo o patriarcado, eu destruo a pátria. É o que está acontecendo em muitos países, né? Então, acho que o homem bíblico, a masculinidade bíblica é subjetiva nessa questão, mas tu tem razão. Ver como é que o conhecimento transforma, né? E quando a gente fala de conhecimento, a gente fala de algo muito especial, né, Marcão? Abrir espaço aqui. Quando a gente fala de conhecimento, a gente fala que o conhecimento ele tem poder de mudar vidas, tem o poder de mudar até famílias, porque quando você tem o conhecimento certo, você pode gerar renda para sua casa, você pode ajudar mais a sociedade, você pode ajudar mais as pessoas, trazer provisão para o seu lar, abençoar a sua igreja, né? E esse conhecimento, quando a gente fala do nosso parceiro SensoPeg, do nosso amigo Gunnar, que está sempre aqui com a gente, sempre acompanhando. Um abraço, Gunnar, para você, né? Que está sempre nos ajudando aqui com a sua presença também e marcando presença. O Marcão colocou aqui na tela, gente, a SensoPeg é uma faculdade que você pode acessar de qualquer lugar do Brasil. Eu não sei de onde você é, já coloca aqui nos comentários falando de onde é que você é, se você é do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso, fala a sua região, tá? E a SensoPeg tem oportunidades para você se desenvolver em conhecimento e também profissionalmente. Desde a área da biomedicina, que está em alto agora, a área da engenharia de produção, a área da tecnologia, inteligência artificial, a área com que você se identificar, a SensoPeg pode te ajudar. Então, entra aí no seu Instagram ou no seu Google, pesquisa pela SensoPeg, porque tem bastante oportunidade. Inclusive, também tem o cupom do Oldcast com 45% off. 45%, gente. É quase metade do valor de desconto que vocês têm. Então, faz o seguinte, não precisa nem pesquisar. Vai na descrição aqui desse episódio e já acessa, porque ali na descrição tem o link. Então, você clica, acessa o link, coloca o cupom Oldcast e você vai ter acesso ao desconto que está disponível. O irmão que trouxe a parte do conhecimento. O conhecimento faz tu tomar posição, ações e atitudes. Quando tu não conhece, tu não conhece. Uma coisa assim bem comum, por exemplo, quando a gente fala da Bíblia, a gente fala de Gênesis, o que vem na primeira frase de Gênesis? O que Gênesis traz? Gênesis é a criação. Só que Gênesis tem 50 capítulos. Os primeiros 3 falam da criação, os outros 47 falam de família.
Mas na nossa mente, o que vem? Gênesis, a criação. 3:47. Aí quando vem assim a parte de explodiu o movimento. Pegou uns famosos. Mas por que Jesus segregou pobres de ricos? Não. Dá para ver Pedro para Cornélio. Quem era Cornélio? Então, o evangelho, ele quer abranger todo mundo. Não importa se é classe A, B ou C, se tu tem isso, aquilo. Não, o movimento é para todos. É para a igreja internacional e é para qualquer classe social. Só tem que ser homem. Perfeito. Agora a gente vai perguntar. E tem para mulher? Por que mulher não pode? Mulher pode. Tem um top para mulher. Na real, tem até 2. Seriam as legendárias? Não. Tem tem o REM. Mas eu ia trazer primeiro o das meninas que vão com os pais para a montanha. E depois tem o REM, que é um top para o casal. O pré-requisito é que o homem seja legendário. Legal. E aí depois do tipo a gente tem que falar do adrenalina. Tu faz o top. Eu digo que o top é a graduação. Se tu quer fazer o mestrado, tu faz o adrenalina. Se tu quer fazer o doutorado, tu faz o forge. Legal. Aí tem que fazer para saber como é que vai ser. E aí a pergunta. Pode falar, aproveitando pode falar. a pergunta mais técnica que nos mandaram aqui também. Dentro desse elemento da questão física, né, o quanto isso é importante na formação do legendário e como ele é utilizado, essa ferramenta, né, não vou utilizar a palavra esgotamento físico, né, mas como que isso é tratado. E uma segunda pergunta também, para aqueles que querem participar do top que nós vamos ter aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. É a minha pergunta. Algumas pessoas, por exemplo, têm um certo receio em relação à sua condição física, de saúde. Existe uma orientação em relação a exames, uma condição física para que esse homem possa ter uma boa experiência lá também em relação à sua questão física, né? Não se comprometer, não deixar uma família para trás nesse sentido. Então, essa foi uma pergunta que também os nossos... Excelente pergunta. O top, ele é espiritual. Ele não é físico. O físico, ele vai ser uma parte do processo. Agora, o que tem assim? Tu vai estar desconectado do mundo, tu vai estar num grupo de homens vivendo um processo e a tua chamada de atenção para tu perder não existe. Então tu se concentra, tu se conecta. Uma imersão. Uma imersão. Agora assim, aí o que acontece? Tem pessoas extremamente, tu olha para ela um visual, tu olha que ela é frágil e ela tira de letra. Tem pessoas que participam de N esportes radicais e não dura 1 hora no processo. Fica sensibilizado. Tá? Então, do tipo assim, onde é que está a tua conexão espiritual? Tá? Agora, quando tu faz a inscrição... Para aproveitar o raciocínio. E no caso de uma pessoa não conseguir, por condição física, se o top é espiritual, ele fica desqualificado ou ele consegue ser conduzido em todo o processo? Depende dele. Depende dele. Mas a limitação física o impediria. Depende dele. Agora, quando tu faz a inscrição, sim, tem uma puridade, né? Por exemplo, 35 anos sem comorbidades, tem um tipo de atestado médico. 35 anos com comorbidades, outro tipo de atestado médico tu tem que apresentar. Perfeito. Mais de 35 anos com e sem comorbidades. Então, tem
3, 4 tipos de atestado médico que tu precisa entregar no teu check-in. Que aí é para, pelo menos do tipo, eu preciso ter condições mínimas. Perfeito. Eu não posso chegar lá com algo... Deixa eu só pegar a pergunta, Felipe. Que assim, ó, por exemplo, eu faço boxe há quase 2 anos. Tá? Isso não significa... É 1 hora de atividade física intensa. Mas não significa que eu sou muito bem preparado fisicamente. Por exemplo, às vezes eu vou lutar com alguém mais novo, 3 minutos o round, eu fico morrendo, assim, em questão de fôlego, né? O quanto, vamos botar assim, de fôlego eu preciso ter para participar do Legendários. Eu vou subir lá 200 metros em 1 hora, sei lá, entendeu? Por que eu estou fazendo essa equivalência? Deixa eu fazer uma pauta. Por que eu estou fazendo essa equivalência? Porque uma luta de 3 minutos, eu canso. Eu fico realmente botando, como se diz, botando o bofe para fora. Entende? Pô, agora eu vou subir metade de um morro, sei lá, 200 metros em alguns minutos. Eu vou conseguir? Eu não vou conseguir? Como é que funciona isso? Olha só, eu te digo assim, ó, eu esqueci o teu nome. Alexandre, eu queria dizer Alex. Polaco. Tá. Alexandre, assim, se tu pratica um exercício físico, tira de letra o processo, em termos de físico. Agora, o que pode acontecer? Se o teu espiritual estiver tão abalado, ele vai te afetar e tu vai dizer assim, isso aqui não é pra mim, eu não consigo isso aqui. Tu vai murmurar. Tu vai murmurar tanto que lá do pouco de tanto tu repetir a murmuração, tu vai passar a acreditar que tu não consegue. Sim. Esse é o ponto. Esse é o divisor de águas. Mas tu me respondeu da distância. Mas não tem Olha aí, não tem distância. Tu pode, do tipo assim, ó. Eu entendi o teu ponto. O ponto é esse. A pessoa chega lá assim, não, eu sou extremamente preparado, porque o que acontece? A pessoa muito preparada, fisicamente, um esportista, ela vai para lá e diz, não, é comigo, eu sou o cara. Chega lá e... Por quê? Porque ela vê assim... Não, eu te entendi, César, mas assim, eu tenho uma preocupação nesse sentido, porque, por exemplo, voltando à questão do boxe, tá? Quando eu entro no ringue com um rapaz de 18 anos, eu tenho 46, eu olho para ele assim, não tenho medo, eu vou lá, eu vou lutar. Só que eu sei que fisicamente ele é mais ágil e mais preparado do que eu, e de fato sempre é. Tá? Então, a minha preocupação é essa, assim, eu sei que eu posso caminhar, eu sei que eu posso subir, mas o quanto que eu vou conseguir mesmo tendo algum preparo, entendeu? Será que, mais ou menos o que o Felipe disse, se eu fraquejar fisicamente, eu quero fazer, mas eu posso fraquejar. Sei lá, joelho não aguentar, eu faço boxe com cotoveleira e joelheira. Tá? Porque eu tenho bursite no joelho também, no joelho e no ombro. Fisicamente, se eu não aguentar, eu vou ter um suporte para isso, para chegar até o fim. Você está me entendendo? Vamos excluir a questão espiritual, que espiritual eu já matei. Eu tô lá, eu quero. Tá? Fisicamente eu vou conseguir. Em relação, acho que complementando a pergunta da Alexandra, o quanto eu vou ter de um acompanhamento lá, que eu não seja constrangido apenas pelo meu orgulho pessoal. Eu tenho que fazer, mas sim, eu entendi a questão mental, né? Mas eu quero, mas eu também, nós somos tricotômicos, né? Espírito, alma e corpo. Pode ser que o meu corpo tenha uma limitação. Até que ponto? A pergunta ela se resume a isso. Há um suporte para esse participante que, infelizmente, talvez o corpo dele não responda ao cérebro, né? A mentalidade que está preparada. Né? A carne é fraca espiritualmente. Bem direto assim. Ó. Se o atestado médico te der apto, tu vai conseguir fazer qualquer coisa na montanha. Mais que isso... Entendimento, Polaco, que a gente é interessante compartilhar isso, é a questão da integralidade. Né? Porque as pessoas muitas vezes pensam, cara, eu vou subir essa montanha aí. É o que o César está dizendo, é um atleta. Cara, já fiz isso aí 200 vezes, vou ganhar. Vou empurrar essa gente para cima. Mas a integralidade da vida humana, do homem,
E aí a gente coloca, tem que ter muito cuidado para falar, para não compartilhar tantas coisas assim, mas aí tu começa a viver a questão assim do antes ou depois, tu traz como isso é tão real, palpável, a questão do espiritual conectado com o físico. Cara, tu é um atleta, tu tem 40 e tantos anos ali, eu tenho 41. A gente vai responder sempre Eu não essa faço, pergunta. desfrute o caminho. É isso aí. Tu tem a tua condição de treinamento, por exemplo, do esporte, te dá um preparo diferente do meu, por exemplo. Eu não faço esporte qualquer, nenhum. Nem caminhada eu faço. O meu trabalho me exige um pouco mais de esforço físico, hoje bem menos do que já foi, mas eu não faço qualquer nada. E eu subi e desci a montanha. Então, há uma integralidade que a gente precisa trazer a conversa de que não é só físico e não é só espiritual, porque nós somos um ser integral. Então, tu não tem esse negócio de ficar separando. O meu espírito está preparado, está conectado, entende? E outra coisa que eu me permita compartilhar: família não se abandona. Família não se abandona. Então, para responder assim, para esse Subentende. Subentende. Entendeu? Então, tem essa questão se técnica. o teu atestado deu apto, vai Desfrute, embora, meu. Resumindo, se você começou a subir, você vai chegar no final da montanha. Siga a lista e desfrute o caminho. Legal. Siga a lista e desfrute o caminho. Tem uma pessoa muito importante que a gente tem que citar também, que eu vou deixar para o Bernardo citar, né? Eu não sei se vocês perceberam aí que as nossas redes sociais estão bonitinhas agora, né? Já melhorou Tá bastante. organizadinho, né? Mas por que, Bernardo? Até a bancada a gente mudou, né? Pois é, pessoal, a gente quer compartilhar com vocês aí um novo parceiro, ou melhor, uma nova parceira que chegou aí para nos ajudar nesse projeto tão lindo aí do Oldcast, que a gente tem, né, dedicado tanto tempo, tanto carinho, tanto amor, né? E de um tempo para cá, de uns dias para cá, nós recebemos aí esse acréscimo no time aí da Lidiane Funk, né? Não é por acaso esse sobrenome, minha cunhada, né? Não tem como não dizer, né? De onde é. Minha cunhada Lidiane, ela está então cuidando das nossas redes sociais, ela é a nossa social media. Nós somos chiques agora. A coisa está pegando preço. Glória a Deus. Então a gente queria compartilhar aí para você que tem aí seu projeto, tem tem a sua ideia, né? Eu gosto muito daquela frase dela ali, né? Toda marca tem uma história, a sua merece ser contada. Então, desde uns dias para cá, a Lid está nos ajudando a contar a nossa história. Aqui no Oldcast já tem mudado muita coisa aí do nosso visual, né? Do nosso feed. Certamente ainda temos muito a crescer. A gente está contando com a presença dela e a parceria dela. E se você quiser, pode fazer o contato com ela a partir do Lidiane Funk, @Lidiane Funk ali. Você vai manda um direct para ela lá e ela vai certamente te ajudar a contar a história dessa tua marca aí, desse teu projeto, com certeza. Lid, muito obrigado pela tua generosidade de estar conosco aí. Seja muito bem-vinda, você, o Júnior, Benício, a Rafa, que quando ela vem, a família vem junto, porque a família não se abandona. É isso aí. Mas tem mais perguntas? Não respondi nada. Eu tô largando a pergunta, responde um dos dois. Né? Eu quero insistir um pouquinho, César. Vou tentar tirar alguma coisinha, né? Nessa questão do... o John Eldredge, ele especifica bem o que é esse processo de trabalhar o jovem no contexto deles. Tá? Eu até não sei se esse filme aí da Forja, eles não tiraram de algo desse tipo, porque eles têm aqui também um lance de dar uma espada para o rapaz quando ele se forma na montanha lá, que esse processo da montanha deles, eles sobem com vários homens e esse rapaz que está se tornando homem para a montanha para caçar, e de fato eles caçam, mas em algum momento eles largam o rapaz lá no meio da montanha, ficam a metros de distância, para que esse rapaz comece a orar e encontre Deus, encontre Cristo de alguma forma lá, através da oração dele. Só que eu estou resumindo aqui, mas nisso tudo
ele detalha muito bem esse processo. Tá? De que forma, assim, a gente poderia ter uma ideia melhor, assim, do que acontece na montanha, entende? Quais são as subferramentas? Porque, assim, se tu pesquisar no YouTube, tá? O que é positivo, tu vê todos os influenciadores falando praticamente a mesma coisa do que é positivo. Tá? Que é mais ou menos o que vocês falaram aqui, e isso é show de bola. Mas tem muita gente falando muita coisa ruim, que aí tu fica assim, poxa, mas será que se o pessoal não detalhasse mais, não calaria a boca desses, entendeu? Então, e volto daí naquela pergunta anterior, dentro desse detalhamento, talvez teriam mais entidades, né, mais setores abraçando a ideia. Porque, de fato, e eu sou o primeiro aqui a falar, os guris sabem disso, eu sou um crítico que as igrejas elas criam departamentos demais e deixam de atender aquilo que é de fato necessário, que é a família. Né? E o Legendários está entrando nessa brecha que as igrejas têm tanta coisa para fazer, como o Leon falou no outro episódio, né? Coral para isso, coral para aquilo, departamento disso, princesa, não sei o quê, mas às vezes o cara está lá gemendo, quieto, às vezes se entregando à pornografia, às vezes se entregando para tanta luxúria, tanta bobagem, a mulher sofrendo, os filhos sofrendo. Então eu acredito que o Legendários vem tapando essa brecha que muitas igrejas, não todas, mas muitas igrejas estão deixando. Então, nesse sentido, será que se houvesse mais detalhamento desse processo, não teria uma maior adesão e um maior acolhimento por parte da sociedade? Eu, completando a pergunta, né, que os testemunhos fossem mais divulgados. Eu entendo a questão da confraria, né, mas vamos dizer assim, mas que esses testemunhos eles fossem mais transparentes, mais divulgados, porque realmente se criou, né, na mídia muita turbulência, vamos usar essa expressão, mas seria bom não uma apologética ao movimento, mas que os testemunhos, a prática, né, o resultado da montanha, do top, ele fosse tornado público. Acho que isso seria um grande ganho, porque a publicidade ela já está aí, por tudo que aconteceu, como o Bernardo disse, né? Hoje eu ainda estava escutando um podcast sobre o testemunho do Gui, aquele menino que ficou conhecido no mundo todo, né? Que tem a esqueci o nome da doença agora, boliose. E o que aconteceu com ele foi justamente Deus direcionou para que fosse mostrado para o mundo todo. E dias antes a mãe dele tinha sido alguém trouxe essa palavra, ela disse, não, isso nunca vai acontecer, o Instagram dela era fechado. Só que o momento que ele sai do coma, depois de 20 dias, Deus usou ele. Hoje ele é uma ferramenta para levar o evangelho. É muito bonito o testemunho dele. Aconselho vocês a irem atrás também. Mas, nesse sentido, talvez tornar mais público os testemunhos, para que seja um pouco mais palpável, não o mistério da montanha, mas o resultado. Acho que complementa. Não vamos monopolizar aqui, né? Mas o Bernardo já falou, não sei se foi o Bernardo e o César falaram antes, né? Que a mudança da pessoa já é um testemunho. Mas você sabe que às vezes é necessário aquela coisa de subir em um púlpito e dizer assim, olha, eu era assim, 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 assado, lá em cima eu fiz tal coisa, não precisa detalhar, né? Mas pode dizer, eu fiz alguma coisa lá e Deus falou comigo, encontrei Jesus, entende? Bem que o Felipe disse, não precisa aprofundar, mas uma coisa mais geral, para mostrar de fato que o movimento levou aquela pessoa a uma atitude reflexiva e dessa forma ela pôde entender melhor o evangelho. Isso é o que o pessoal fala quando geralmente tem 3, 4 testemunhos na descida, na chegada na igreja, que é bem assim. Porque o movimento, a gente entende que ele é fechado no processo, mas que ele seja aberto em apresentar os resultados. Isso está aberto. Isso, dentro desse, me permite compartilhar uma resposta nesse sentido. Primeiro ponto, né? Tu falaste ali, Alexandre, sobre as coisas boas que se ouvem, meio que se repetem.
né? Aconteceu isso comigo, glória a Deus, sou diferente, estou mudado, né? Sou isso. Pá, 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 pá. E essas coisas boas que se ouvem de quem? De quem esteve lá, de quem subiu e desceu a montanha. Se você pegar as coisas ruins que se falam a respeito do movimento, né, e não é o propósito de fazer apologética do movimento, né, mas analisando as respostas, né, o lado bom e o lado ruim. O lado ruim, ele vem a partir de quem? Se você analisar os comentários depreciativos, pejorativos, negativos com relação ao movimento, cara, não quero pecar por excesso, mas mais de 90% são comentários de pessoas que não foram, não participaram, ou são pessoas que não são familiares de quem participou, são pessoas que tecem os seus comentários em cima de opiniões que vêm do vídeo do rapaz lá que é um influencer, que eu não vou com a cara dele, agora ele é um legendário, então o movimento não presta. Porque então as opiniões negativas eu vejo, pelo menos, e eu sou muito sincero, muito transparente nesse sentido, eu vejo de pessoas nesse sentido, né? Os canais que vociferam negativamente com relação ao movimento já são canais dispostos ou contrários ao evangelho, contrários não tem a família como prioridade. Não tem família. Então, é só um ponto nesse sentido das respostas. A questão dos testemunhos, por exemplo, aí por que eu digo isso? Porque todas as manadas têm o seu Instagram, por exemplo, né? O movimento ele é muito forte ali nessa ferramenta, nessa rede social, o Instagram. Então, a manada de Porto Alegre tem o seu Instagram, de Canoas, Montenegro, Gravataí, todos têm o seu Instagram e ali é compartilhado o que acontece, as reuniões, alguns testemunhos, nós ainda não temos, né, a live semanal, então qualquer pessoa pode entrar na live, orar junto, ali tem o testemunho, ali tem a ministração da palavra. Então, com relação à rede social, há essa divulgação a partir dos canais do Legendário. Se você botar na pesquisa aí do seu Instagram, Legendários, você vai achar páginas imensas, dezenas de páginas em todo o Brasil, né? Porque cada manada tem o seu. Com relação aos testemunhos, e daí eu gostaria de comentar com relação aos testemunhos na comunidade local, né? Então, Legendário, sobe a montanha, volta para a tua igreja. Tu volta para a tua igreja, você precisa ter a oportunidade de, na tua igreja, testemunhar. Né? Daí aquele testemunho público que nós víamos muito antigamente, né? Alguém tem um testemunho, então... alguém tem um testemunho, tu vai lá e testemunha, Deus fez isso, Deus me curou, Deus me fez prosperar, tu faz o teu testemunho. Mas há necessidade de que a igreja te proporcione essa oportunidade. Né? Ou chamar o Bernardo aqui para ouvir. O Bernardo agora está com uma roupa diferente, arrumou um boné diferente. O que é isso aí? Vem cá, Bernardo, vem contar para nós o que é. Mas há essa oportunidade? Há essa abertura dentro das comunidades? Muitas comunidades têm seus movimentos crescendo, né? Aqui em Porto Alegre tem algumas igrejas onde há um número maior de legendários. Aí tu pergunta para mim, na tua igreja tem? Tem um. Este que vos fala. Se tem algum outro, está escondido. E eu clamo, por favor, apareça. Mas estou ali, entende? Mas eu não arrombo porta, não. Se houver oportunidade, comenta aqui como nós temos hoje, né? Tenho, obviamente, a prerrogativa de ser um membro do podcast também, poder estar falando. Mas só em relação a essa pergunta específica, né, dos testemunhos, havendo oportunidade, o cara vai testemunhar daquilo que foi feito na sua vida. E aí o testemunho, só para concluir, ele se debruça sobre o que realmente mudou, não o processo que eu passei. Né? E tanto que é público que cada pista, ao final do top, precisa mandar de 2 a 3 testemunhos para a Global e vai ser editado um livro no final do ano. Então, eu acho que o ponto é bem esse que o Bernardo trouxe. É a oportunidade na igreja local. Porque na chegada do top, na igreja que faz a acolhida dos novos legendários, lá é falado 3, 4 testemunhos públicos. E é só entrar no Instagram, pegar a chegada, tu vai ouvir os testemunhos. Ok, pode. Deixa eu fazer uma pergunta mais
não sei se a palavra é teológica, mas vocês falaram que tudo é baseado na Bíblia, no Evangelho. Mas é um movimento interdenominacional. Eu vi no YouTube alguns falando que, enfim, vai católicos, vai pessoas de várias religiões, né, filosofias. Como é essa pregação, ela se conecta, entende? Porque eu falar de Cristo para um protestante é uma coisa, eu falar de Cristo para um católico é muito diferente. E aí tu diz que ele vai voltar e vai servir na igreja dele. Até que ponto existe uma mudança na vida dessa pessoa? Porque, assim, a gente não está aqui para... A gente sempre cuidou para não criticar nominalmente a igreja. Mas eu sou um ex-católico, eu vou falar. Não existe comunhão entre protestante e católico. Tá? Politicamente, filosoficamente, teologicamente, não existe comunhão. Tá? Até porque o catolicismo crê que a tradição da igreja está acima da escritura. A escritura é o evangelho. Né? Então, como há essa mudança para alguém que não é protestante que participa desse movimento? Vou te dar um exemplo vivo, que foi o caso da minha família, quando eu fiz o meu top de formatura lá em Balneário. Nós éramos um grupo de 12, 14 pessoas. Nós tínhamos, dentro desse grupo, nós tínhamos 2 católicos e um bandista. Então, no tipo assim, o católico e o umbandista, eles participaram de todo o processo. Aí, vamos orar. Eu não sei orar. Eu também sou esse católico. Aí eu disse, cara, tu sabe rezar? Eu sei rezar o Pai Nosso. Vamos rezar o Pai Nosso. Pai Nosso universal. Eu digo assim, eu nunca rezei tanto Pai Nosso na minha vida como aqueles momentos lá. Mas a gente não deixou de fora. O umbandista. Cara, tu sabe fazer alguma oração? Do jeito dele, ele fez. Quando ele voltar, ele não tem igreja. Mas eu tenho certeza que ele fez um diferencial na família dele. Agora, o que ele fez depois? O católico vai voltar na igreja católica? A igreja católica, para mim, é um parênteses, vamos dizer assim. Respeito lá, fica lá. Mas ele vai ser um diferencial na casa dele. Então, eu vejo bem dessa forma. E agora, é que, assim, vou usar uma palavra, pode ser fora de contexto. É contagiante tu passar o processo de 72 horas. Por que contagiante? É interessante essa tua fala, contagiante, porque a pergunta teológica, né, que o Alexandre fez, né? A gente está falando de Cristo, como falar isso para um católico, para um budista, para um ateu, né, que às vezes sobe. E ter a vida mudada, de fato. Né? Então, tu é colocado ali diante de um padrão. Tu é colocado ao longo desses 4 dias diante da verdade, que é Cristo. Né? O caminho, a verdade e a vida é Cristo. Né? Então, tu é colocado diante disso. E como eu falei anteriormente, cada um precisa dar a resposta diante daquilo a que foi exposto. Nós fomos expostos, né, aqueles que sobem, à palavra de Deus, né, na figura de Cristo. Se há algo comum entre as diversas denominações evangélicas, é Cristo. Isso é unânime. Né? A figura de Cristo como Senhor, como noivo, né, como referência, como pedra angular, é Cristo. A figura de Cristo recai nisso. Tudo aponta para o Legendário 01, que é Cristo. Então, ao longo daqueles 4 dias, você é ministrado com relação a Cristo. Você precisa espelhar a Cristo. Na volta para casa, você precisa dar uma resposta a isso. E aí eu quero voltar àquilo que eu falei no início, cada um dá a resposta, cada um precisa dar uma resposta àquilo que recebeu. Então, a essas pessoas, o católico, ninguém é impedido de subir deles, é como o César falou, precisa ser homem. Né? Homem
biologicamente, né? Então tem que subir, tá? É homem, ele pode subir. Não, Lá tu recebe essa verdade, né? E daí, porque não há assim uma linha doutrinária, seguimos o credo tal, tal. Não, não existe isso. Existe a figura de Jesus Cristo e os diversos textos bíblicos que apontam para ele ministram, são eu ministrados. não falo nem no sentido de impedir, não foi isso que eu quis dizer, mas Não, mas eu nesse entendi sentido de como isso confrontar o responde, evangelho, né? É. Porque, cara, aí vamos ser sinceros, você é exposto à verdade. Você precisa responder sim ou não à verdade. E aí é depois da montanha, não é na montanha. A montanha é um início. Sim. Né? É um start. Só aproveitando, só recapitulando, o nome da doença é epidermólise bulhosa. E aproveitando o tema daí, então não há uma preocupação no caso de apontar Cristo como Salvador, mas sim como um exemplo de atitudes. Por que eu pergunto isso? Porque às vezes... Não tem como separar. Filho. Tá, não, porque a pergunta, para que justamente seja esclarecido. Isso. Porque acontece, se a gente pegar o conservadorismo, ele pega emprestado os valores do cristianismo. Exato. O socialismo, ele sequestra os valores, assim como o comunismo. O uso desses valores é que determina se eles são de acordo com a visão bíblica, com a cosmovisão bíblica ou não. Por isso a pergunta. Aí, se fosse esse o caso, nós aí haveria um problema na gênese do movimento. Porque daí tu abraçaria uma tendência, uma ideologia, uma filosofia, alguma coisa. Então, não existe separação. Jesus, ele é homem, 100% homem, 100% Deus. Ele viveu como homem aqui, o exemplo dele é basilar, é absoluto, ele é a figura. Mas ele também é Salvador, né? E a gente precisa responder a isso. Então não tem como separar uma coisa da outra. Tu é exposto à verdade. E você precisa responder a essa verdade. Sim ou não. Então, é isso aí. Não tem meio termo. Perfeito. Algo... É um tema interessante, né? Aproveitar que vocês estão aqui ligados com a gente. Eu tenho que sempre fazer essa parte, né? Aproveitem para se inscrever no canal. Porque eu não acredito que nós estamos aqui há 1h35, 1h40 falando aqui de um tema que te interessa, porque se você está aqui até agora, isso te interessa, e ainda não clicou em se inscrever, né? Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, clica no sino e compartilha essa live, essa transmissão com alguém que precisa ouvir, precisa assistir, precisa estar por dentro dessa conversa. Por mais que a pessoa não assista agora ao vivo, esse vídeo vai ficar aqui para assistir depois, tá bom? Então, eu acho muito interessante, voltando no assunto, né? Se fala de Cristo, se espelha em Cristo, né? Se a referência de toda a mensagem que é pregada é sobre Cristo, não tem o que se criticar de um movimento desse. Né? Mas eu não gosto, não suba. Mas eu não gosto, não vai. Mas por que eu vou criticar? Isso é para você que está nos ouvindo, ou para eventualmente alguém que venha ouvir. Por que eu vou criticar um movimento que está se reunindo, seja onde for, para falar de Cristo, para trazer uma referência de Cristo, né? É uma reflexão que fica aqui, eu acho muito pertinente a fazer. Eu acho interessante isso que tu falou, né? Não vá, não suba, não faça, porque eu já ouvi muita crítica nesse sentido, assim, os caras vêm, acham que são mais homens do que eu, se eu precisasse de uma montanha para conhecer Deus, então eu tô mal. Esse tipo de conversa, né, que tu vê. Aí tu nota, assim, né, aquela... tu subiu, top. Eu também sou legendário. Cara, muita calma nessa hora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos conversar, vamos entender qual é o processo. Né? Então, a gente precisa, porque o que acontece? Existe também o cara que vem pilhado e o cara que é aquele negócio que a gente falou antes, né? Quer mudar tudo. Agora eu sei a verdade, vocês são tudo uns moleque, peraí, vem aqui que eu vou ensinar vocês o que é. Então, por que há essa versão? Porque recai sobre a figura do homem, da pessoa, da resposta que ela dá. E aí é preciso o acompanhamento, discipulado. Para isso existem os encontros semanais, mensais, para a gente estar junto, para a gente poder compartilhar. A gente não ingere na vida, né, individual de cada um, mas dentro da sua comunidade o cara está lá para servir. Ele está lá para ser um braço. Ele recebeu ali uma bênção de Deus naquele momento, nos testemunhos, nos compartilhamentos e tal, para que ele possa se tornar um homem melhor dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da faculdade, né, e também dentro da sua igreja. E essa mão de obra está aí à disposição, a gente precisa que ela seja usada, né? E daí o desafio é grande para as comunidades. O legendário, ele tem um lema.
E aí a gente, tipo assim, legendário, sim, legendário. O que somos? Homens inquebrantáveis. Porque nós somos inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantáveis perante Deus. Por que estamos aqui? Para fazer história. A serviço de quem? Jesus. E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos. Então, o que é dar a vida pelos nossos amigos? É morrer pelos nossos amigos? Não. É dizer, eu estou aqui para dividir o peso da mochila contigo. Eu quero estar orando contigo. Eu quero caminhar contigo. E depois vem AU, que é AHU. Amor, honra e unidade. Então, esse é o lema do Legendários, essa é a base do Legendários. É tu criar uma liga. Do tipo, olha, eu tô aqui contigo, Carlos, tá precisando de oração? Compartilha. E o que tem nisso? As 72 horas, elas nos transformam em amigos, como se a gente fosse um amigo de infância. A gente se conhece há 15 minutos, mas aqueles 15 minutos se transformaram numa vida de 40 anos. Comunhão. Então, do tipo, a liberdade de dizer, cara, tô precisando de oração, ora por mim. E isso a gente não vê dentro da igreja. Eu ia falar aqui, mas é o Alexandre crítico. Tu não tem isso na igreja. Tu tem algumas e muito pouco. Não é, não nunca sendo liberdade. radical, né? Mas até mesmo assim, do pastor. O pastor é uma figura que deveria fazer esse papel. E hoje em dia tu vê muito pouco isso aí. Eu vou fazer um parênteses aqui, Alexandre, tipo assim, ó. A minha igreja, que eu congrego, tem uma placa enorme dizendo assim, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Algumas igrejas, alguns pastores, alguns líderes de igreja, eles vivem dentro de uma bolha. Que se tu chegar com algum problema, tu não consegue ser transparente de pedir para orar por aquele problema, porque toda a liderança e a equipe pastoral não tem problemas nenhum. Então, é todo mundo perfeito. Só que atrás daquela máscara existe um mundo real que está destruído. E o momento que a igreja se coloca dessa forma, ela é transparente com os membros, a equipe pastoral ou os líderes dão o próprio testemunho, dizendo, olha, eu vivia isso aqui, graças a Deus, hoje não vivo mais. Tu tá dizendo, tu tá transmitindo para a igreja, assim, tu tem algum problema? Vem falar comigo. Nós queremos te ajudar. E é isso que a gente encontra lá. Dentro desse contexto aí de encontro, um testemunho pessoal, já que estamos falando de testemunho, eu queria falar, né, por exemplo, eu Bernardo, né, um cara que nasceu dentro da igreja, dentro de um berço cristão que a gente fala, né? Então, desde a infância, desde poucos dias de vida, a mãe já me levava para a escola bíblica dominical, ela sempre foi professora, superintendente de EBD, então eu estava ali, vivi o contexto da igreja desses 41 anos da minha vida. Compartilhei contigo já. E servi em tudo que é coisa, todos os departamentos, com exceção do feminino, todos eu servi já em algum momento dentro da igreja. Então, muito velho, cascudo, conhece tudo, igreja e tal. Vou lá subir para quê lá, tia? Só para ganhar uma camisa nova e um boné? Ou porque o meu irmão pagou antes. E eu gosto para pagar, ainda vou ter que pagar para ir e tal. O meu irmão, né? Meu irmão é legendário antes de mim e tal. Cara, tem que ir, cara. Eu digo, tia, se eu precisar subir a montanha para ser homem, mas o que é isso, cara? E eu, cara, me dispus a ir, né? Me coloquei nessa posição, muitas vezes estive lá. Pensamento vem, o que eu estou fazendo aqui? Como o César falou, mas o que? Mas eu podia estar em casa com a Jerusa e estou aqui, mas estou aqui. E daí, naquele tempo lá, essa questão de fazer 15 minutos que você conhece, parece que faz 30 anos que tu é amigo do cara. E eu tenho um amigo que eu fiz lá na montanha, lá, o Josias, ele é de Ijuí, né? Um cara que católico,
né, quando subiu a montanha, e a gente compartilhou aqueles 4 dias juntos ali, tive momentos de oração com ele, né, e dias atrás eu mandei uma mensagem para ele, aí, cara, como é que tu tá e tal, e aí ele testemunhou comigo, tantas coisas, né, que ele compartilhou comigo, então eu só vi ele lá, desde que eu subi, não vi mais ele, mas a gente troca um WhatsApp, a gente ora junto, eu oro por ele, ele ora por mim lá, né? Então, essa comunhão que a gente viveu lá, a gente vai levar para a vida, né? E os testemunhos, as histórias são dignas de serem contadas, né? Quem sabe, eu até pensei em pedir para ele mandar um vídeo aqui para nós rodar, não deu tempo, né? Quando eu tive a ideia já era tarde. Mas quem sabe no outro momento, talvez até ele possa entrar aí online, aí ao vivo e poder testemunhar. Então, é muito legal isso, né? Se eu puder já, acho que a gente já pode, não sei quanto tempo ainda temos, Temos uns minutinhos ainda. Uns minutinhos. Mas, cara, fica assim uma recomendação carinhosamente, sabe? Não é meu perfil, por exemplo, impor de forma alguma. Quer ver um exemplo? Como eu falei do Homem ao Máximo aqui, ó, sabe quanto tempo faz? Desde que nós chegamos em Porto Alegre, nós conhecemos esse ministério em 2014, Jerusa e eu. Nós chegamos em Porto Alegre, naquele ano de 2016, no ano seguinte, nós treinamos, nós não, né? Trouxemos o treinamento desse curso para 50 casais em Porto Alegre. De lá para cá, nós estamos na 2ª turma de Homem ao Máximo. A ferramenta está aí, está à disposição. Nós não impusemos, poderia muito bem chegar e impor para a igreja, agora para ser obreiro vai ter que fazer o Homem ao Máximo, vai ter que fazer a Mulher Única. Mas não, está ali, o convite é feito. Você quer a ferramenta? Você quer participar? Você quer participar dessa? Tu participou naquela turma em meio à pandemia nós fizemos uma turma. Né? Caras que viveram aquele tempo conosco ali estão firmes. O Juarez é um exemplo, está aqui, pode testemunhar. Outros não. Outros ficaram pelo caminho. Mas é a resposta que cada um deu aquilo que recebeu. Então recai sobre nós a responsabilidade de responder aquilo a que nós estamos expostos. Né? Então a ferramenta existe, né? Quero repetir, enfatizar isso, a ferramenta existe, está à disposição daqueles que habilmente desejam usar ela. Agora tem aqueles que também não usam da habilidade com ferramenta e daí só destroem ao invés de construir. Eu quero pegar um gancho, falar sobre movimentos, né? Que o Legendários é um movimento, né? E o ser humano, nós como pessoas, nós somos muito sociáveis a ponto de nós aderirmos movimentos ao longo da vida. Então, existem movimentos que são fundamentais e inegociáveis. Quando nós aderimos a uma família, é uma comunidade, né? O homem, quando se casa com a mulher, tem os seus filhos, ou ainda não tem os seus filhos, é uma comunidade. Quando nós ingressamos em uma igreja, é uma comunidade, e a família e a igreja são inegociáveis. A família é um propósito de Deus, e esse propósito de Deus resulta na igreja, na família de Deus, né? E no trabalho é a mesma coisa. Quando você é empresário, a gente faz parte de comunidades empresariais, né? Se você torce para um time, você faz parte daquela comunidade, daquela torcida daquele time, e não necessariamente de frequentar uma torcida organizada, mas você defende aquela bandeira do time que você gosta de torcer. Isso acontece no partido político, né? Você escolhe um movimento político com o qual você se identifica, um lado ou o outro, não necessariamente precisamos citar. Então, por que não aderir a movimentos que defendem, como Legendários, o homem ser mais homem, no sentido de respeitar a sua esposa, cumprir o seu papel como homem, né? De auxiliar a sua esposa a cumprir o seu papel como mulher, ser uma referência para os seus filhos. Então, se temos oportunidades de participar de movimentos que representam aquilo que nós acreditamos, nós não precisamos necessariamente fazer parte do Legendários ou algum outro movimento que surja, mas se defende aquilo que eu acredito como servo de Deus, né? Se está despertando tantos homens, tantas pessoas a cumprirem o seu papel, se espelhando em Cristo, que é a nossa principal referência, por que não? É uma pergunta que eu deixo, né? Por que não? Por que não fazer parte de movimentos como esses também? Então é uma reflexão, até essa conversa aqui foi justamente para esclarecer muitas dúvidas. Obviamente, quem está assistindo, tem muitas outras dúvidas que podem ser compartilhadas aqui nos comentários, no chat, para que a gente possa responder ao longo da semana, depois, ou no nosso grupo de WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. No chat vai aparecer para vocês em algum momento aí o link
do formulário, é só informações básicas, nome completo e o seu WhatsApp para a gente te colocar no grupo de WhatsApp, onde a gente pode debater sobre tudo isso que foi conversado aqui e os outros temas, os outros episódios, né? E automaticamente também concorrer aos sorteios que nós teremos futuramente. É só um comentário que eu queria fazer na minha parte final, estamos encaminhando para o final, né? Deixa eu colocar uma questão, Juarez. E aí eu vou falar respeitosamente para algum pastor que possa estar nos ouvindo, vendo, sei lá. Eu acho que as igrejas deveriam parar de criticar movimentos como esse que tentam resgatar uma masculinidade que no Ocidente está morrendo, né? Muitos falam que daqui a pouco a gente está islamizado, né? Porque o muçulmano está fazendo filho, quer matar o cristão, enquanto a gente está cuidando de cachorrinho, né? Botando água na plantinha. Cachorrinho não, pet, vamos falar pet. O bebê reborn. Né? Então, assim, eu acho que os pastores deveriam parar de criticar movimentos desses, que muitas vezes dentro das igrejas estão criando homens afeminados, as mulheres estão tomando conta como pastoras das igrejas, né? E qual é o futuro dessas igrejas? Qual é o futuro dessa cristandade, entre aspas, se não houver homens com H maiúsculo, homens patriarcais para defender o lar, para defender a família? Então, eu confesso assim que eu sou um pouco arredio na questão daquilo que acontece lá, né? Eu acho, eu sinceramente eu fico meio agitado com isso, mas eu valorizo o trabalho de vocês resgatarem essa masculinidade que está desaparecendo. Então, parabéns e que esse movimento possa ser abraçado pelas igrejas a fim de terem homens com H maiúsculo dentro das igrejas, não homens que jogam videogame. Adoro, né? Nesse contexto que tu falou, Alexandre, a gente nem falou nisso, né? A gente fala tanto, permeia, né, nos assuntos, nas curiosidades. É importante, eu acho que o bate-papo aqui ele foi diferente do que outros podcasts que eu vi com legendários também, né? Justamente por ter esse contraponto, e isso foi legal. A gente discutia muito antes no grupo, né? Como é que nós vamos abordar, como é que nós vamos conversar, e, cara, gostei muito, assim, de ter essa oportunidade. É um assunto mais sério, mais tenso, né? Eu, pelo menos, é a primeira vez que eu me sinto mais tenso, assim, por ter uma resposta correta, adequada, para atender os questionamentos, né, dos nossos seguidores. Mas a gente não teve a oportunidade de fazer o convite, né, César? A gente... Deus nos permitiu viver o César desde 2023, foi picado pelo bichinho da montanha, como ele diz, né? Já subiu, já não sei quantos top, ele além do que ele subiu na primeira vez. Já passou da dezena. Já passou de 10, já que ele subiu para servir, né? Porque daí tu tá lá te colocando naquela situação mesmo para servir outros homens, né? Compartilhar aquilo que tu recebeu também. E Deus está nos dando a oportunidade de, nesse ano, ter um top aqui pertinho de nós, né? Há poucos dias foi homologada uma pista aqui em Montenegro, né? Então vai ter o top agora em Montenegro, Pioneiro, né? Em outubro é o nosso, né, César? Vou deixar o César falar, porque ele sabe bem certinho as datas, os nomes dos tops, né? Porque cada top tem um nome, né? Tem o top de Montenegro, tem o top da Maná de Porto Alegre, que é o Águas Profundas, que não vai dar tempo da gente compartilhar, mas o César tem uma fala excepcional sobre o significado disso, né? Por que Águas Profundas, né? Vamos deixar, quem sabe, numa próxima a gente volta para falar sobre isso, mas não podemos sair daqui sem fazer o convite, porque assim como tem os caras que estão com dúvida, aqueles críticos, tem o cara que está ansiando pela oportunidade de servir. Então, cara, não desiste, entendeu? É uma resposta tua a esse chamado, né? Se Deus está te chamando para subir a montanha, sobe, cara. Segue a lista, desfruta o caminho e depois tu volta para contar a tua história. Certamente será digna de ser contada, né? Quando é que ele vai ter oportunidade disso? O primeiro top, ou seja, a primeira pista que foi aberta no Rio Grande do Sul foi o Track Revolução, foi em Santa Maria. O segundo top, a segunda pista, foi o Track Farroupilha, em Erechim. O terceiro foi em Santo Anjo, que é o Track Caminho das Origens. Depois a gente teve Capão da Canoa, com o Track Vale dos Tropeiros.
Depois foi Gramado, com o track Gramado. Depois veio Gravataí, com o SOS-RS. Depois a gente tem agora Montenegro, né? Então vai ser agora em setembro, na primeiro final de semana de setembro. Vai ser aqui em Montenegro. Depois a gente tem no 20 de setembro em Santa Maria. Depois a gente tem 16 a 19 de outubro o Águas Profundas, que é o Porto Alegre. Mas depois a gente tem também em Novo Hamburgo, que é o Vale dos Sinos, e a gente tem em Santa Cruz, que é o Vale das Façanhas. Então hoje a gente já tem 10 lugares para subir a montanha aqui no Rio Grande do Sul. E vai ter mais. Legal. Oportunidade não falta. E para quem quiser subir, precisa fazer o quê? Acompanha o Instagram das pistas, dos tracks. Nós vamos Tudo colocar. é divulgado no Instagram. Nós vamos colocar nas descrições, então, aqui na descrição, o link do Instagram do Águas Profundas, né? E o Instagram do César também, né? Que aí o pessoal pode acessar e acompanhar. Então, aqui na descrição, você vai clicar no link do formulário para se inscrever na comunidade Oldcast. Você vai seguir a gente no Instagram, @souoldcast. Vai seguir o César, vai seguir o Águas Profundas e vai clicar em se inscrever aí, ativando as notificações. É verdade. E aí, Luiz? É isso? É isso aí. Agradecemos ao César, Obrigado, César. ao legendário Bernardo, também, que a gente não conhecia. Prazer, pessoal. Aú! Ele sempre vem o Carlos, hoje sempre veio o Bernardo, hoje veio o Carlos. Hoje veio, Gente, eu agradeço demais esse momento. Passou muito rápido. Eu jejuei hoje para estar de coração aberto para responder as perguntas e aquilo que Deus colocasse na minha boca para falar. Mas eu confesso para vocês que eu esperava 1 milhão de perguntas a mais. A gente foi mais tranquilo hoje. A expectativa veio alta, né? Mas é o tempo também, né? Mas estamos aí. Estamos aí. Obrigado. É isso, gente. Nosso agradecimento. Um abraço. Até a próxima. Deus te abençoe.